Meu nome é Eduardo Matos, e aos 45 anos eu acreditava que minha vida já estava definida. Seria um fazendeiro solitário, próspero mas sem família, destinado a envelhecer sozinho nesta vastidão do Texas. Por 20 anos havia me dedicado exclusivamente à fazenda, construindo um império de gado e terra, mas sempre com um vazio profundo no peito que nenhum sucesso financeiro conseguia preencher. Até o dia em que vi Isadora pela primeira vez. Era uma tarde quente de setembro quando fui à pensão da família Herrera para discutir negócios. Eu conhecia a situação financeira deles, as dívidas, a luta diária para manter o estabelecimento funcionando. Tinha ido lá com uma proposta de ajuda, mas no momento em que Isadora apareceu na sala, meus planos tomaram uma direção completamente diferente. Ela tinha apenas 20 anos, mas havia uma maturidade em seus olhos que me chamou a atenção imediatamente. Seus cabelos castanho claros caíam em ondas suaves até os ombros, emoldurando um rosto de beleza delicada mas determinada. Quando ela me olhou, senti algo que não experimentava há décadas, um despertar, um fogo que eu pensava estar definitivamente apagado. Era mais que atração física, era um reconhecimento primitivo, como se minha alma tivesse encontrado algo que procurava sem saber. A ideia do casamento surgiu naquele exato momento. Eu poderia ter simplesmente oferecido dinheiro para ajudar a família, mas a perspectiva de ter Isadora como esposa despertou em mim uma fome que havia enterrado profundamente. Não era apenas desejo carnal, embora esse certamente existisse de forma intensa, era uma necessidade desesperada de não deixar aquela mulher extraordinária escapar da minha vida. Quando fiz a proposta, tentei manter uma fachada de pragmatismo, falando sobre arranjos práticos e benefícios mútuos. Mas por dentro, meu coração batia como o de um adolescente apaixonado. Observei cada microexpressão no rosto de Isadora, cada hesitação, cada momento de consideração. Quando ela finalmente aceitou, tive que usar toda a minha força de vontade para não demonstrar o alívio e a euforia que senti. As 2 semanas entre a proposta e o casamento foram torturantes. Eu passava noites inteiras acordado, imaginando como seria tê-la em minha casa, em minha cama, em minha vida. Minha mente criava cenários detalhados. Isadora servindo café da manhã em minha mesa, lendo na biblioteca ao lado da lareira, caminhando pelos jardins com a luz dourada do entardecer iluminando seus cabelos. E nas horas mais escuras da madrugada, quando a solidão pesava mais, eu imaginava momentos mais íntimos. O som de sua respiração no travesseiro ao lado do meu, a sensação de seus cabelos sedosos escorrendo entre meus dedos, o calor de seu corpo pressionado contra o meu. Tentei controlar esses pensamentos, lembrando-me de que ela estava se casando comigo por obrigação, não por escolha. Seria injusto impor meus desejos a uma jovem que já estava sacrificando tanto. Mas meu corpo traía constantemente minha mente racional. Cada vez que eu a via durante os preparativos do casamento, sentia uma tensão física quase insuportável. A curva delicada de seu pescoço quando ela baixava a cabeça, o movimento gracioso de suas mãos quando gesticulava, o som melodioso de sua risada. Tudo conspirava para me deixar em estado de constante excitação frustrada. O dia do casamento foi uma mistura de triunfo e tormento. Ver Isadora caminhando em minha direção vestida de branco foi um dos momentos mais belos e aterrorizantes da minha vida. Ela estava radiante, etérea, e eu me senti simultaneamente o homem mais sortudo do mundo e um completo impostor. Como um homem da minha idade, com meu passado rústico e minha personalidade reservada, poderia ser digno de uma criatura tão bela e pura. Quando chegou a hora do beijo que selaria nossa união, eu tremi. Não queria assustá-la com a intensidade do que sentia, então me forcei a ser gentil, casto. Mas mesmo aquele toque breve de nossos lábios enviou ondas de fogo através do meu corpo. Ela tinha um sabor doce, uma fragrância delicada de jasmim que me fez querer puxá-la contra mim e aprofundar o beijo até perder o fôlego. Em vez disso, me afastei respeitosamente, mesmo que cada fibra do meu ser gritasse por mais. A viagem para a fazenda foi uma tortura deliciosa. Isadora sentada ao meu lado na carruagem, tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo, ouvir cada respiração, perceber o nervosismo em sua voz quando ela fazia perguntas sobre nossa nova vida. Tive que manter as mãos firmemente segurando as rédeas para não ceder à tentação de tocá-la,
de tranquilizá-la com carícias que seriam totalmente inapropriadas naquele momento. Quando chegamos à fazenda e mostrei a ela o quarto que havia preparado, separado do meu por uma porta interna, vi o alívio em seus olhos e me odiei por sentir desapontamento. Era a coisa certa a fazer, dar-lhe espaço e tempo para se adaptar. Mas Deus, como foi difícil. Naquela primeira noite, deitei em minha cama ouvindo cada movimento dela no quarto ao lado. O som de seus passos no assoalho de madeira, o rangido suave das molas da cama quando ela se deitou, até mesmo sua respiração mais pesada quando finalmente adormeceu, tudo me mantinha acordado e excitado. Criei uma rotina deliberada para dar a ela espaço, mas também para me proteger da intensidade dos meus próprios sentimentos. Saía cedo para trabalhar na fazenda, retornava apenas para as refeições, tentava manter conversas educadas mas não muito íntimas. Era uma estratégia falhada desde o início, porque cada interação apenas intensificava minha atração por ela. Quando comecei a ensinar-lhe equitação, pensei que seria uma tortura adicional. Ficar tão perto dela, tocá-la ocasionalmente para corrigi-la a posição na sela, ver a concentração adorável em seu rosto enquanto ela aprendia. E foi tortura, mas também pura felicidade. Ver Isadora rir quando conseguia fazer Luna trotar suavemente, observar sua confiança crescer a cada lição, sentir sua gratidão genuína pelos meus ensinamentos. Tudo isso alimentava não apenas meu desejo físico, mas também um amor profundo que estava crescendo rapidamente. Nas noites, depois que ela se recolhia ao seu quarto, eu ficava acordado por horas imaginando cenários diferentes. E se eu batesse na porta que nos separava? E se ela me convidasse para entrar? Como seria tê-la em meus braços, sentir sua pele nua contra a minha, ouvi-la sussurrar meu nome com desejo em vez de mera educação? Esses pensamentos me deixavam em estado de excitação dolorosa, forçando-me a tomar banhos frios frequentes e longas caminhadas noturnas pelos campos para tentar acalmar meu corpo rebelde. Quando ela sofreu o acidente de cavalo, algo mudou definitivamente em mim. Ver Isadora machucada, vulnerável, confiando em mim para cuidar dela, despertou um instinto protetor feroz que eu não sabia que possuía. Passei aquela primeira noite velando seu sono, observando as expressões que cruzavam seu rosto enquanto ela descansava, resistindo à tentação avassaladora de acariciar seus cabelos ou beijar sua testa febril. Durante sua recuperação, a proximidade forçada foi um teste supremo da minha autocontrola. Ajudá-la a se mover na cama, trazer-lhe refeições, aplicar os remédios de Maria em seus ferimentos. Cada toque inocente enviava descargas elétricas através do meu corpo. Ela estava usando apenas camisolas leves devido ao calor e aos machucados, e eu tinha que fazer um esforço consciente para manter meus olhos em seu rosto quando conversávamos. Uma noite particular foi especialmente difícil. Isadora havia acordado de um pesadelo, chamando meu nome com uma voz assustada que me fez correr imediatamente para seu quarto. Encontrei-a sentada na cama, os cabelos desarrumados pelo sono, a camisola escorregada de um ombro, lágrimas brilhando em seus olhos. Eduardo, sussurrou ela, você poderia ficar comigo até eu adormecer novamente. Sentei-me cuidadosamente na beira da cama, cada músculo tenso com o esforço de me controlar. Isadora se curvou em minha direção, procurando conforto, e quando ela encostou a cabeça em meu peito, pensei que meu coração fosse explodir. Suas mãos pequenas se agarraram à minha camisa, e eu podia sentir o calor de seu corpo irradiando através do tecido fino da camisola. Acariciei seus cabelos suavemente, murmurando palavras de tranquilização, lutando contra o desejo desesperado de incliná-la para trás na cama e mostrar-lhe com meu corpo o quanto a desejava. Foi naquela noite que percebi que não era mais apenas desejo físico, eu estava completamente, irrevogavelmente apaixonado por Isadora. Não era só seu corpo que eu queria, embora o quisesse com uma intensidade que às vezes me deixava sem fôlego. Era sua mente brilhante, sua compaixão natural, sua coragem silenciosa, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. Queria despertar ao lado dela todas as manhãs pelo resto da minha vida, não apenas para satisfazer necessidades físicas, mas para compartilhar pensamentos, sonhos, medos e esperanças. Quando finalmente a levei ao observatório naquela noite clara de novembro, eu sabia que era uma jogada arriscada.
A proximidade necessária para usar o telescópio, a atmosfera romântica das estrelas, a intimidade daquele espaço que era tão pessoal para mim. Tudo isso poderia revelar sentimentos que eu havia lutado para esconder. Mas eu não conseguia mais fingir que nossa relação era puramente prática. Ver o encantamento dela com Saturno, ouvir sua voz suave fazendo perguntas sobre astronomia, sentir sua presença calorosa ao meu lado enquanto observávamos o céu. Tudo isso criou um momento de perfeição que eu soube que seria decisivo para nós. Quando nossa conversa derivou para metáforas sobre distância e proximidade, eu senti como se o universo estivesse me dando permissão para finalmente revelar meu coração. Isadora, disse eu, e minha voz saiu mais rouca do que pretendia, carregada com meses de desejo reprimido. Eu preciso lhe dizer algo. Quando toquei seu rosto, sentindo finalmente a maciez de sua pele sob minha palma, todo o meu autocontrole quase desmoronou. Ela estava tão bela na luz da lua, tão próxima que eu podia contar cada cílio, ver meu próprio reflexo em seus olhos brilhantes. Minha confissão saiu como uma torrente de palavras que havia represado por meses. Falei sobre amor, sobre como ela havia transformado minha existência solitária numa vida cheia de propósito e alegria. E quando ela respondeu que também se apaixonara por mim, senti como se todas as estrelas acima de nós tivessem se alinhado perfeitamente. O beijo que compartilhamos foi tudo o que eu havia imaginado durante todas aquelas noites insones, e muito mais. Isadora respondeu com uma paixão que me surpreendeu e me encheu de alegria. Não era mais a jovem tímida que havia se casado comigo por obrigação. Era uma mulher que me queria tanto quanto eu a queria. Suas mãos se emaranharam em meus cabelos, seu corpo se pressionou contra o meu, e eu soube que finalmente poderia expressar fisicamente todo o amor que havia crescido em meu coração. Quando a carreguei do observatório para nosso quarto, finalmente nosso quarto, cada passo era uma promessa do que estava por vir. Isadora me olhava com uma confiança e um desejo que me deixaram simultaneamente humilde e excitado além da medida. Por meses eu havia sonhado com esse momento, imaginado como seria ter o direito de tocá-la livremente, de explorar cada curva de seu corpo, de ouvi-la sussurrar meu nome no momento mais íntimo da paixão. Nossa primeira noite juntos como verdadeiros marido e mulher foi uma revelação. Isadora era ao mesmo tempo inocente e instintivamente sensual, tímida mas curiosa, delicada mas surpreendentemente apaixonada. Levei meu tempo para adorar cada centímetro de sua pele, para aprender o que a fazia suspirar de prazer, para mostrar-lhe com meu corpo todo o amor que havia acumulado durante meses de espera forçada. Quando finalmente nos unimos completamente, foi como se duas partes de uma alma dividida tivessem se tornado inteiras novamente. Isadora se curvou sob mim com uma graça que me tirou o fôlego, seus olhos nunca deixando os meus enquanto nos movíamos juntos num ritmo antigo quanto o tempo. Ver o prazer crescer em seu rosto, sentir suas mãos se agarrando aos meus ombros, ouvi-la murmurar meu nome como uma oração. Tudo isso criou uma intensidade emocional que transcendeu qualquer experiência física que eu havia tido antes. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Finalmente podia expressar livremente meu amor por Isadora, tanto em gestos cotidianos quanto em momentos de paixão íntima. Acordar com ela aninhada contra meu peito, sentir seus cabelos fazendo cócegas em meu queixo, observá-la se esticar languidamente quando os primeiros raios de sol entravam pela janela. Essas pequenas intimidades matinais se tornaram meus momentos mais preciosos do dia. Isadora se revelou não apenas uma esposa amorosa, mas também uma companheira intelectual estimulante. Nossas discussões sobre livros, filosofia e até mesmo negócios da fazenda me mostraram uma mente aguçada que eu havia apenas vislumbrado durante nosso período de cortejo. Ela trazia perspectivas frescas para problemas que eu enfrentava há anos, e sua curiosidade genuína sobre astronomia transformou minhas noites solitárias no observatório em sessões compartilhadas de descoberta e maravilhamento. Fisicamente, nossa compatibilidade apenas se aprofundava com o tempo. Isadora perdeu sua timidez inicial e se tornou uma parceira entusiástica e criativa em nossa intimidade. Ela aprendeu a iniciar nossos encontros com pequenos toques e olhares que me deixavam louco de desejo. Às vezes, durante o dia, ela me procurava no escritório ou nos campos com um pretexto qualquer, mas eu reconhecia o brilho particular em seus olhos que significava que ela queria mais do que conversa.
Havia tardes em que não conseguíamos esperar até a noite. Isadora aparecia na biblioteca onde eu estava trabalhando, fingindo interesse em algum livro, mas posicionando-se de forma que eu pudesse ver a curva de seu pescoço quando ela se inclinava sobre as estantes. Ou ela vinha até os estábulos usando um vestido que realçava sua figura, supostamente para verificar os cavalos, mas na verdade para me provocar com sorrisos travessos e toques casuais que incendiavam meu sangue. Quando soubemos que ela estava esperando nosso primeiro filho, minha alegria foi temperada por uma preocupação protetora ainda mais intensa. Isadora grávida era ainda mais bela aos meus olhos, com uma luminosidade maternal que me deixava sem fôlego. Mas eu também me tornei quase obsessivamente cuidadoso, insistindo que ela descansasse mais, evitasse atividades físicas extenuantes, e me permitisse mimá-la de todas as formas possíveis. A gravidez também trouxe mudanças interessantes para nossa vida íntima. Inicialmente, eu temia que o crescimento de sua barriga criasse desconforto ou constrangimento, mas descobri exatamente o oposto. Havia algo profundamente erótico em ver o corpo de Isadora mudar para acomodar nosso bebê, saber que ela estava carregando uma parte de mim, uma criação do nosso amor. Nossas noites juntas se tornaram ainda mais ternas e apaixonadas, cheias de adoração mútua e antecipação pela família que estávamos criando. Comecei a escrever um diário para nosso filho não nascido durante esse período, registrando pensamentos sobre paternidade e memórias da minha própria juventude. Mas o que eu não contei a Isadora foi que muitas dessas entradas eram na verdade sobre ela, sobre como seu amor havia transformado um homem solitário e endurecido numa versão melhor de si mesmo, sobre como sua presença tornava cada dia digno de ser vivido plenamente. Hoje sua mãe riu tanto de algo que eu disse que quase derrubou o copo de leite no café da manhã, escrevi numa manhã. O som da risada dela é como música, e espero que você herde essa capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida. Ela me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas paixão ardente, mas também companheirismo diário, respeito mútuo, e a vontade de ser uma versão melhor de si mesmo para outra pessoa. O nascimento de Clara foi simultaneamente o momento mais aterrorizante e mais maravilhoso da minha vida. Ver Isadora em trabalho de parto, lutando para trazer nossa filha ao mundo, me deixou humilde diante da força feminina e desesperado para aliviar sua dor de qualquer forma possível. Segurei sua mão durante cada contração, sussurrei palavras de encorajamento quando ela precisava de força, e chorei abertamente quando Clara finalmente chegou, pequena e perfeita, com pulmões poderosos anunciando sua presença ao mundo. Segurar minha filha pela primeira vez, ver os traços de Isadora em seu rostinho delicado, sentir o peso pequeno mas significativo dela em meus braços. Tudo isso criou uma onda de amor paternal que me surpreendeu pela sua intensidade. Mas olhar para Isadora, exausta mas radiante após dar à luz, me lembrou que meu amor por ela era a base de tudo isso. Ela havia me dado não apenas uma filha preciosa, mas uma família verdadeira, um propósito que ia muito além dos negócios da fazenda. Nos meses seguintes ao nascimento de Clara, descobri uma nova dimensão do meu amor por Isadora. Vê-la como mãe, observar a naturalidade com que ela amamentava nossa filha, a paciência infinita com que lidava com os choros noturnos, a alegria pura que iluminava seu rosto sempre que Clara sorria. Tudo isso me fez apaixonar por ela de forma ainda mais profunda. Nossas noites se tornaram diferentes após a chegada de Clara, mas não menos íntimas. Havia uma ternura nova em nossos encontros, uma apreciação mais profunda pelos momentos roubados quando nossa filha dormia. Isadora amamentando Clara enquanto eu lia em voz alta na poltrona ao lado, os três juntos na cama grande nas manhãs de domingo, Clara dormindo entre nós enquanto conversávamos baixinho sobre sonhos futuros. Esses momentos familiares se tornaram a essência da minha felicidade. Quando a mãe de Isadora veio nos visitar para conhecer sua neta, fiquei nervoso sobre sua aprovação. Afinal, eu havia comprado sua filha numa situação de desespero financeiro. Mas rapidamente percebi que a transformação em Isadora era óbvia para qualquer pessoa que a conhecesse bem. A jovem tímida e preocupada havia se tornado uma mulher confiante e radiante, claramente amada e feliz. Vocês se amam verdadeiramente, comentou a mãe de Isadora numa tarde enquanto observávamos ela brincando com Clara no jardim. Eu temia que Isadora se sentisse presa. Obrigada.
Mas é óbvio que vocês construíram algo especial juntos. Suas palavras me encheram de orgulho e gratidão. Havíamos realmente conseguido transformar um arranjo prático numa família verdadeira e amorosa. Agora, enquanto escrevo essas memórias, observo Isadora lendo para Clara na biblioteca, a luz dourada do entardecer criando uma auréola ao redor de seus cabelos. Ela tem 21 anos agora, e a maternidade apenas aumentou sua beleza natural. Há uma serenidade nova nela, uma felicidade profunda que se reflete em cada gesto, cada sorriso. Clara, agora com 8 meses, herdou os olhos castanhos que nós dois compartilhamos e a curiosidade natural de sua mãe. Ela observa tudo ao seu redor com uma intensidade que me lembra Isadora quando ela chegou aqui pela primeira vez, tentando entender seu novo mundo. Às vezes, quando seguro minha filha enquanto ela dorme, fico impressionado com a perfeição deste momento da minha vida. O homem solitário de 45 anos que fez uma proposta prática a uma família em dificuldades não poderia ter imaginado que encontraria não apenas uma esposa, mas uma verdadeira parceira de vida. Isadora trouxe luz para cantos escuros da minha alma que eu pensava que permaneceriam sombrios para sempre. Ela me ensinou que o amor pode crescer das circunstâncias mais improváveis, que a paixão pode coexistir com o respeito mútuo, e que uma família criada através de escolha consciente pode ser tão forte quanto qualquer ligação sanguínea. Nossas noites ainda são cheias de paixão. Mesmo com as responsabilidades da maternidade, Isadora e eu encontramos tempo para nos conectar intimamente, para renovar os votos silenciosos que fazemos um ao outro através do toque, do olhar, da entrega mútua. Ela ainda me surpreende com sua sensualidade, sua capacidade de me fazer sentir como um homem jovem novamente, seu poder de transformar um simples toque em promessa de prazer. Há momentos em que acordo no meio da noite e simplesmente observo ela dormir, Clara aninhada entre nós. Nesses momentos silenciosos, sou dominado por uma gratidão avassaladora pelo caminho que minha vida tomou. A solidão que me definia por tanto tempo foi substituída por uma plenitude que eu nem sabia que era possível. As estrelas que costumavam ser minha única companhia agora testemunham um amor que cresceu além de todas as minhas expectativas mais selvagens. Isadora transformou não apenas minha casa numa família, mas meu coração endurecido num órgão capaz de amor profundo e duradouro. E eu prometo a ela, todos os dias, que continuarei sendo digno dessa transformação pelo resto da minha vida. O futuro se estende à nossa frente cheio de possibilidades. Há planos para expandir a fazenda, sonhos de dar irmãos para Clara, esperanças de envelhecer juntos sob essas mesmas estrelas que presenciaram nosso primeiro beijo verdadeiro. Mas principalmente, há a certeza de que encontrei minha verdadeira companheira, aquela que fez de mim não apenas um homem casado, mas um homem verdadeiramente vivo. Esta é a história de como Eduardo Matos, fazendeiro solitário do Texas, descobriu que às vezes os negócios mais práticos podem se transformar nos milagres mais inesperados. E como uma jovem de 20 anos chamada Isadora não apenas salvou uma propriedade familiar de dificuldades financeiras, mas salvou um homem da solidão eterna, ensinando-lhe que o amor verdadeiro vale qualquer preço, especialmente quando floresce livremente após ser plantado em solo aparentemente estéril.